Então, vamos lá. A questão 15, pessoal, eu até na aula passada eu havia comentado com vocês que a questão 15, né, que as questões que tem mapa, a gente acaba gastando um pouco mais de tempo para poder fazermos aí uma boa leitura desse mapa. Então, ela traz aqui, né, observe o mapa abaixo, e se vocês derem uma boa olhada, esse é um mapa, né, um mapa mundi, que não é aquele mapa que a gente está habituado a, a, a trabalhar, né? O que vocês notam de diferente olhando nesse mapa? Tá trocado, tá só aparecendo em negrito alguns países, não tá todos. A forma tá diferente. As formas, né? Ali, ó, o Japão tá mó doidão, a Rússia, a Indonésia, Isso mesmo, o gente. Brasil tá gordo. Parece que não tá com as formas que a gente está habituado a observar quando a gente pega um mapa do mundo, né? Isso, pessoal, na verdade, tem a ver com o recurso cartográfico que foi usado na produção desse mapa. Ele é um mapa que a gente chama de mapa de anamorfose. O que isso significa? Significa que o fenômeno que está sendo representado naquele mapa, ele está sendo representado pela distorção do território. Então, quando aquele fenômeno ele é muito grande em determinada localidade, aumenta a área daquele lugar. E se aquele fenômeno ele é pequeno em determinada localidade, vai encolher o tamanho do país. Então, se a gente observar, né, vocês falarem da Rússia. A Rússia, que é um país gigantesco, virou aqui um corredor, né? Uma tripinha só. Enquanto, como, né, se eu não me engano, foi o Elvio que comentou, a Indonésia. A Indonésia, ela é um arquipélago, né? São um conjunto de várias ilhas ali. Olha o tamanho da Indonésia aqui. E a gente vai identificando isso, né? A gente acabou de estudar a Índia, né? Falamos do Paquistão, de Bangladesh. Olha o tamanho de Bangladesh aqui, né? Olha o tamanho da Índia. Então a gente observa que tem, né? O próprio Japão, né? O Japão está muito maior do que ele é realmente. Então a gente consegue identificar isso, né? Olhem só, ao mesmo tempo, ao norte aqui dos Estados Unidos fica o Canadá. Olha o que virou o Canadá aqui, né? Então, dá essa diferenciação. Por isso que são os formatos são estranhos, porque a informação que esse mapa traz, ele mexeu nas formas dos países. E aí, então, né, a anamorfase, população urbana no mundo em 2017. Então, agora que vocês sabem, né, quando o fenômeno é muito grande, aumenta. Quando o fenômeno é pequeno, diminui. O que dá para a gente concluir olhando esse mapa? Que a China e esses países que estão em negrito e estão maiores têm uma grande população urbana. Isso, exatamente. Então, o que a gente consegue, né? Esse que salta aos olhos aqui é a China, né? A China parece que é o maior que está, né? Que está representando aqui, que tem a maior população urbana, né? Mas a gente vê em diversas localidades, né? Tanto que na sequência a gente tem a Índia, né? Que também é bem populoso e tem uma parte importante da população aí dentro das áreas urbanas, mas menos do que a China. O Brasil também tem uma mexida aqui no seu formato, a gente tem uma população urbana importante. Olha a Nigéria, que é um país aqui do continente africano. Ao mesmo tempo, os outros, né, deram aquela espremida, porque não é essa a realidade. A Rússia é muito interessante, a gente, né, de novo, né, pensar que a população urbana da Rússia é diminuta, né, é pequena. Então, são essas informações que a gente tira daqui. Vamos olhar a pergunta. Então, de acordo com esse mapa anamórfico, qual país apresenta a maior população residindo em área urbana no mundo? E aí? China, Estados Unidos, Índia ou Japão?
China. Olhando aqui a China, né? É o que está maior aqui, distorcido da maneira maior, né? Então, para a questão 15, a alternativa correta é a letra A. Tudo bem? Vocês já tinham trabalhado com esse tipo de mapa? Eu não lembro. Não? Acho que sim, Dona. Eu acho que a gente deu uma olhada nisso no, tipo, 8º ano, acho, por aí. Entendi. É assim, ele não é dos mais comuns, mas volta e meia ele pode aparecer aí em alguma prova, ou até nos materiais da gente mesmo, né? No caderno do aluno, às vezes tem alguns textos assim. Alguns textos não, perdão, alguns mapas de anamorfose. Bom, a próxima questão é a questão 18, e aí, de novo, a gente tem um textinho para discutir. Então, leia o texto abaixo. Colonização do Brasil. A colonização do Brasil teve como principal característica a exploração das riquezas naturais, sem a preocupação em desenvolver e beneficiar a terra explorada. As riquezas aqui encontradas, tanto minerais como vegetais, eram levadas à Europa por meio dos navios portugueses, onde iriam financiar os mais variados acontecimentos, desde o luxo da corte portuguesa até a Revolução Industrial na Inglaterra. A extração das riquezas que interessavam aos comerciantes portugueses era feita de forma predatória, sem qualquer preocupação com a preservação das matas, do solo, das águas e da fauna, e dos primeiros habitantes da região. Do que está falando o texto, pessoal? A exploração que os colonizadores fizeram no Brasil e tal. Esse processo de colônia explorada. Ele usa alguns termos, um termo aqui que é bem interessante, né? Ele fala que essa extração foi feita de maneira predatória. O que isso quer dizer? Que isso? Ao que se remete a palavra predatória ou predatório? Quando eu penso em predatório, eu penso em presa, mas, tipo, não sei. Empresa, né? A ideia do predador atacando uma presa. É isso mesmo, Maria Eduarda. A maneira como os europeus retiravam aquilo que interessavam daqui do nosso território era uma maneira predatória, porque não existia uma preocupação com o manejo daquilo. Vamos pensar, por exemplo, qual foi a primeira coisa que os portugueses exploraram aqui no território brasileiro? Pau-Brasil? O pau-brasil. Eles acharam aquela árvore maravilhosa e começaram, né, a cortar e a levar para a Europa. A cortar e a levar para a Europa. O que aconteceu com o pau-brasil nesse processo? Nenhuma ideia? Guilherme colocou aqui, acabou. Ele quase acabou, né? O pau-brasil, ele é uma espécie ameaçada de extinção. Hoje existem alguns programas de reflorestamento, existem algumas ações voltadas para a preservação, que existe, né, um cuidado de tentar reflorestar com espécie nativa. E o pau-brasil é uma espécie que está inserida nesses programas, porque daquela época, lá, né, no século XVI, ele quase foi extinto. Jamal tinha levantado a mão, pode falar. Até hoje tem perigo de extinção? Então, Jamal, hoje, como eu estava dizendo, existe essa preocupação, então existem alguns programas que tentam reinserir essa planta nos ambientes onde ela acontecia naturalmente.
porque o estrago foi tão grande naquele período que ela quase desapareceu, né? Então, hoje, ela pode desaparecer totalmente? Pode. Só que o que a gente procura ter esse cuidado é de tentar preservar. Então, os remanescentes dessa árvore, eles acabam existindo dentro de parques estaduais ou parques nacionais, que são áreas de proteção permanente. Nessas áreas, existe lá todo um esquema, então, onde é proibido fazer a extração, derrubar a mata, e isso faz com que a planta fique protegida, vamos dizer assim. Ô, professora, mas quando eles vieram pra cá, eles não tiveram essa noção que, tipo, poderia acabar uma hora ou eles só foram desmatando tudo mesmo e é isso, dale? Então, é isso que eu quero discutir com vocês. Vamos pensar juntos a respeito? Porque essa ideia que a gente tem hoje, né? Hoje, século XXI, ano 21 do século XXI. A gente já descobriu, de uma maneira não tão bacana, né? A gente descobriu aquela ideia de quando a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor, né? Então, a gente já descobriu que não dá muito certo a gente só gastar e usar e extrair aquilo que a natureza oferece para gente. Que se a gente não fizer isso de uma maneira racional, a gente vai destruir aquilo que nós estamos usando, né? A gente vai destruir aquela espécie, a gente vai desaparecer com determinada planta. Então, hoje a gente tem isso. Mas lá em 1500, né, 1512, que os primeiros 20 anos da colonização, isso fica muito evidente, essa exploração. Eles não tinham essa noção, né? E é bem isso mesmo, Guilherme. Eles não tinham nem ideia do tamanho do território que eles tinham encontrado. Eles nem sabiam o que tinha aqui direito. Então, a primeira coisa que eles viram que era interessante de ser explorado, eles começaram a cortar, enfiar nos barcos e levar de volta para a Europa. Então, não tinham noção. Então, se não tinham noção, também não tinham preocupação em preservar nada. Então, a primeira coisa foi o pau-brasil, mas todas as outras coisas que eles exploraram depois, quando eles descobriram os minerais preciosos, né? Então, o ciclo do ouro, e aí o processo de extração do ouro, que é um processo altamente poluente. Eles não queriam saber se estava poluindo o rio, o que estava acontecendo, se estava causando problemas no terreno, porque para explorar mineral eu tenho que ficar cavando buraco. Não tinha essa preocupação. Eu só queria pegar o ouro e sair correndo. Então, nessa maneira que ele fala que essa relação era uma relação predatória. Porque quando eles chegaram aqui, eles não tinham intenção de morar nesse território. Eles só queriam carregar o que tinha de bom aqui para a Europa. Certo? Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Então, vamos lá, ó. Então, com base no texto, o processo de colonização brasileira pelos portugueses promoveu no Brasil um atraso no seu crescimento socioeconômico. B, um aumento na sua capacidade militar de combate. O texto está falando alguma coisa disso? Não. Então a gente já pode jogar essa fora, né? C, uma maior integração econômica a nível internacional. É estranho, né? Porque se eles vinham aqui, pegavam o que interessava e iam embora, o Brasil mesmo não tinha relação com mais ninguém, além da própria coroa portuguesa. Então, a gente não pode falar que aumentou a integração econômica. D, uma redução das desigualdades socioespaciais existentes. De novo, se o único movimento era vir aqui, tirar a riqueza e voltar para casa, não se preocuparam em reduzir desigualdade. Mesmo porque o começo do texto fala para a gente assim,
que a colonização do Brasil teve como principal característica a exploração das riquezas, sem a preocupação em desenvolver e beneficiar a terra explorada. Então, se eles não tinham preocupação em fazer essa terra se desenvolver e nem criar benefícios para esse lugar, eles não iam estar preocupados com redução de desigualdade, né? Então, com isso, o que a gente conclui? Esse processo de não se preocupar com o lugar, de retirar apenas as riquezas, fez com que o Brasil tivesse um atraso no seu crescimento socioeconômico. O fato deles não quererem não se preocuparem no primeiro momento em trazer pessoas para viver aqui, em fazer esse lugar crescer, atrasou o crescimento socioeconômico do país. Vocês conseguiram entender, gente? Sim. Tudo bem? Então, a questão 18, a resposta aí correta seria a letra A, tá bom? A próxima questão de geografia é a questão 19. Então, gostaria que vocês olhassem bem aí essa imagem, né? Observem a imagem abaixo. Ô, professora, Oi, tem uma pintura que é parecida com essa daí, é de uma artista mal famosa brasileira. Tanto que acho que no ano retrasado, no 7º ano, a gente até tirou foto e fez uma pintura parecida com essa daí. uma releitura, né? É. Acho que você está falando da obra Os Operários, da Tarsila do Amaral, não é isso? É isso. Eu lembro desse trabalho, aliás, foi um trabalho muito bonito que vocês fizeram. Obrigada. Então, assim, é parecida, né? Essa imagem, ela lembra aquela obra de arte mesmo. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no que está representado dentro desse quadradinho. O que vocês estão vendo aí? Um monte de pessoas com as etnias diferentes. Então, a gente tem aí uma diversidade, né, de características físicas. O que mais que tem aí dentro do quadrinho? Ninguém tá vendo? Ah, eu acho. É um mapa, tipo, ali atrás? Mapa da onde? Não sei, mas parece tipo uma... Não sei, mas Do parece Brasil. É do Brasil. É o mapa do Brasil, né? Aqui a gente consegue identificar aqui, ó, os contornos da região norte do Brasil. Então, a gente tem uma representação do Brasil e temos aqui esse grupo, né, tão diverso nas suas características, né? Então, essa ideia, como o Elvio disse, a ideia de várias etnias presentes aqui, né? Olha que legal, já tem umas contribuições aqui dentro do chat, né? O Guilherme e o João Vitor colocaram aqui, né? Isso tem a ver com a ideia da miscigenação do Brasil? Dá para a gente pensar nisso, né, pessoal? Porque essa diversidade aqui, né, de características, o Brasil atrás. Então, é para a gente entender, dá para a gente concluir, né, que o nosso povo, a origem, né, como a gente falou lá na Índia, nosso tronco étnico, ele é muito variado, né? O produto dessa mistura é muito variado, né? O povo brasileiro, ele tem essas características bem distintas, né? Quando a gente olha, não é todo mundo igual, igual no sentido, assim, das características serem muito parecidas, né? A gente tem essa diferenciação dentro do nosso povo, né? Bom, eu ouvi um barulhinho aqui, não sei se alguém... o Jamal tinha levantado a mão. Pode falar, Jamal. E ali tá misturado. Tem japonês, tem indiana, africana. Isso, a gente tem aqui, na verdade, né, uma diversidade mesmo, né? Tem os povos indígenas, né, que são os povos originais aqui do Brasil. A gente tem orientais, né? Temos aqui provavelmente chineses, japoneses. Aí, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas negras. A gente tem já também algumas representações do que seria a mistura, né?
desses grupos que estão aqui. Então, essa ideia realmente da miscigenação, tá? Isso aí, gostei da análise de vocês. Então, vamos pensar aqui, ó. Essa imagem retrata qual característica existente no território brasileiro? A. Conflito cultural? Acho que não, né? Porque na imagem parece alguma coisa de conflito. Não. Mais para união. B. Diversidade étnica? Sim. Sim, né? A gente está falando justamente disso, né? O que a gente tem aqui de tão diferente em relação a outros lugares do mundo é justamente essa diversidade. Vamos olhar as outras duas só para a gente entender por que não são elas. C. Revolta política? A imagem parece que tem alguém revoltado? Não. Não. E D. Segregação racial? Não também, né? Porque segregar é separar. E a imagem aqui, ela está tentando passar uma outra ideia para a gente, né? Então, a resposta correta da questão 19 é letra B, diversidade étnica. Tudo bem? Então, vamos lá. A próxima questão é uma questão de demografia. Ai, ai, estudos da população. Vocês, acredito eu, que conhecem esse tipo aqui, né? Ele está aqui, né? Observe o gráfico abaixo. Acredito que vocês todos conheçam a famosíssima pirâmide etária. Todo mundo já viu esse gráfico alguma vez na sua vida? Acho que sim. Sim, um monte de vez. Beleza. Então, a gente tem aqui uma pirâmide etária. Vamos olhar aqui, né? Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade, Santa Catarina, 2010. Antes de a gente partir para a análise da pirâmide, vou fazer aqui um parênteses. Os dados são de 2010, pois esses são os últimos dados, os dados mais recentes que a gente tem sobre a população brasileira. 2010 foi o ano do último censo. A contagem populacional, né, a periodicidade da contagem populacional, ela se dá a cada 10 anos. Então, teoricamente, a gente deveria ter tido um outro censo ano passado, em 2020. Por conta do advento da pandemia, o IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cancelou, né, adiou, cancelou não é a palavra, adiou a coleta de dados do censo por conta, né, da pandemia. As pessoas estavam com medo naquele primeiro momento e então acharam prudente não fazer a coleta de dados ano passado. E ficou estipulado que o censo aconteceria em 2021. Chegou 2021 e o que aconteceu? O IBGE não recebeu o dinheiro suficiente para custear a contagem populacional. Então, o IBGE precisava de, sei lá, X dinheiros e eles não receberam nenhum décimo desses X dinheiros que eles precisavam para fazer o censo. Porque, gente, imagina você rodar o Brasil inteiro, batendo de porta em porta, para saber quantas pessoas vivem naquela casa, para colher todas as informações que são necessárias para fazer esse levantamento, num país do tamanho como o nosso. Então, assim, precisa de dinheiro, né? É um gasto, assim, importante. E se não tem o dinheiro, não tem como fazer, tá certo? Então, quando chegou-se a notícia no IBGE que não teria verba, anunciaram o cancelamento do censo. Só que, gente, vocês podem achar também, falar, mas que bobeira, professora, que diferença faz não saber, né, não contar esse ano quantas pessoas tem no Brasil? Eu vou dar um exemplo bem pertinho da gente aqui, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Não sei o quanto vocês estão acompanhando, por exemplo, notícias sobre a vacinação.
aqui na nossa região, por exemplo. Acho que quem está acompanhando viu que tem algumas cidades aqui da região, como, por exemplo, Valinhos, Vinhedo, que tiveram problemas com a falta de vacina. Então, assim, obviamente, além da falta que, né, a gente sabe, não tem vacina para todo mundo, isso já é de conhecimento. Mas as vacinas que foram enviadas, por exemplo, quando estava vacinando as pessoas mais velhas, não estavam chegando vacinas suficientes nessas cidades para vacinar todo mundo daquela faixa etária mais, né, de pessoas mais velhas. Por quê? Porque os centros de saúde, né, a Secretaria da Saúde, ela se baseia nos dados da população fornecidos pelo censo para distribuir a quantidade de vacina. Se faz mais de 10 anos que esses dados não são atualizados, vocês vão de concordar comigo, né, que 10 anos a gente já passou aí a ter uma quantidade de pessoas idosas um pouco maior do que a gente tinha lá em 2010, por exemplo. Então, quer ver um exemplo simples? Em 2010, quem tinha 50 anos, hoje essa pessoa já está com 60, com 61 anos. Então, aumentou o número de pessoas nessa faixa etária. Se eu não tenho esse dado, na hora que eu vou distribuir a vacina, eu mando menos vacina do que aquela cidade precisa. E aí atrapalha todo o esquema da vacinação. Eu peguei esse exemplo, pessoal, que é um exemplo bobo, né? Mas só para vocês entenderem que a falta da contagem, a gente não saber quantas pessoas estão em cada município do país, se essas pessoas são pessoas mais velhas, se são pessoas mais jovens, se são crianças que vão precisar, né, de creche, ou se são crianças em idade escolar que vão precisar, né, de vaga na escola, se são pessoas adultas. Então, não saber esse tipo de coisa impede com que as ações que a administração pública tem que tomar aconteçam da melhor forma possível. Então, isso atrapalha os planejamentos dos governos. Elvio, pode falar. Então, professora, mas a culpa não é só do governo. Também, tipo, em algumas cidades mais rurais, assim, as pessoas não vão, tipo, ir lá e... Como é que fala? Quando você vai lá e mostra o certificado lá de nascimento, lá, sabe? Ah, sim, Elvio, eu entendi o que você está falando. A questão dos registros, né? Fazer registro lá, que, tipo, nasceu tal pessoa, tal, no dia tal, e morreu tal pessoa em dia tal, entendeu? Entendi. Aí a pessoa não vai lá, tipo, mostrar lá pra ninguém, tipo, entendeu? Faz o enterro lá mesmo e faz o parto na casa mesmo. Aí... Entendi, Elvio. Isso que você relatou aqui pra gente realmente acontecia com bastante frequência, mas assim, há uns 40, 50 anos atrás, tá? Hoje em dia, esse número de pessoas que acabam não sendo registradas ao nascer, ou acabam não sendo registradas ao nascer, perdão, ou não tendo o seu registro de óbito, isso diminui bastante, porque tem uma série de situações que a pessoa fica privada se ela não tem esses documentos, né? Então, para que as famílias possam resolver outras coisas, esses registros ficaram mais acessíveis. Sem contar que, como eu disse, há 40, 50 anos atrás, a gente precisava pagar para fazer esse registro. Então, tinha muita família, por exemplo, quando nascia uma criança, que não tinha dinheiro para ir lá e pagar para fazer a certidão de nascimento. Então, recentemente, coisa também, acho que de uns 20 anos, 20 anos não, um pouco mais de 20 anos, porque quando meu irmão nasceu, essa lei já existia. Então, um pouco mais de 20 anos, foi decretada uma lei aqui no Brasil para garantir que toda criança tenha direito a ter o seu documento ali de registro de nascimento, né, a certidão de nascimento. Esse documento ele é fornecido de maneira gratuita.
Então, as pessoas não pagam mais para tirar esse registro. Por isso, esse problema diminuiu bastante. Não estou falando que não existe, Elvio. Existe ainda. Mas, em comparação com outros momentos da história do Brasil, isso diminuiu bastante, tá? Mas o que eu estava querendo dizer para vocês é, dado desatualizado atrapalha a gente a tomar decisão, a saber o que a população precisa de verdade. Então, assim, é muito triste a gente ver que a gente está passando por essa situação agora de não conseguir fazer a contagem e a gente saber realmente qual que é o perfil da população do Brasil e quais as necessidades que essa população tem nesse momento, né? Então, esse estudo é um estudo que é muito importante, que vai determinar o que, né, desde das prefeituras até o governo federal precisa fazer para atender às necessidades da sua população, tá certo? Bom, explicação feita, a gente vai voltar para a pirâmide etária. O que acontece aqui, pessoal? Como que as informações são plotadas numa pirâmide etária? Alguém pode me ajudar? Que tipo de informação eu tenho nesse gráfico? São a quantidade de pessoas que têm uma idade. Então, eu distribuo a população por faixa etária. Então, a gente começa aqui, né, do 0, vai até aqui mais de 100 anos. E o intervalo, né, de uma faixa para outra, eu sei que é difícil da gente entender isso aqui, pessoal, mas é de 5 anos, tá? Então, de 0 a 4, depois de 5 a 9, de 10 a 14 e assim por diante. Então, o intervalo é de 5 e 5 anos. Qual que é a outra informação que eu consigo tirar desse gráfico? Além que está distribuído por faixa etária. Que está distribuído entre homens e mulheres. Exatamente. Aqui numa pirâmide etária, eu também consigo separar esses dados de acordo com o sexo da pessoa. Então, mulheres do lado direito e homens do lado esquerdo da pirâmide. Correto? E aí, eu tenho, então, no caso desta pirâmide, isso não acontece em todas, pessoal, mas essa pirâmide que foi usada na prova de vocês, além das porcentagens que estão aqui atreladas, né, as barrinhas da pirâmide, a gente tem o número absoluto de pessoas, né? Então, os 4,6% aqui de homens de 20 a 24 anos. Lá em Santa Catarina, isso representa 287.316 homens. Entenderam? No lado direito aqui seria a quantidade de mulheres. Então, essa pirâmide também traz o número absoluto. Isso não é regra, não é toda pirâmide que vem com essa informação, tá? Mas toda pirâmide vai vir com a separação entre homens e mulheres e com as faixas etárias. Tudo bem? Bom, sabendo as informações que a gente tem aqui, vamos dar uma olhada na estrutura dessa pirâmide, né? O que a gente pode falar a respeito do formato dessa pirâmide, pessoal? Ideias? Não, nenhuma ideia. Vamos lá, ó. Homens e mulheres, certo? Quando a gente olha aqui, ó, vamos pegar as duas primeiras, não, vamos pegar a primeira faixa etária, ó, de 0 a 4 anos. 0 a 4 anos, a gente tem aqui, né, 3,3%, né, das pessoas nessa faixa de idade, então nas crianças, né, são homens e 3,2% são mulheres, certo? Quando a gente vai para a próxima faixa etária, 3,6 são homens, 3,4 são mulheres. E aí, conforme a gente vai subindo, tá vendo? Faixa etária por faixa etária, a gente vê que o formato aqui dessa parte da pirâmide, ela vai ficando o quê? Mais estreita ou mais larguinha?
Gente, vocês estão aí? Eu tô, dona. O João Vitor colocou no chat mais estreita. Então, mais estreita, mais larguinha. Conforme embaixo é largo, o Guilherme colocou aqui, na parte de baixo é larga, na parte de cima é mais estreita. Quando a gente olha o total da pirâmide, a gente vê, né, mais para baixo e para o meio dela, ela é mais gordinha, vamos dizer assim, e conforme a gente vai aumentando a idade, né, vai subindo, ela vai estreitando, como uma pirâmide mesmo, vai ficando pontuda, certo? Então, vamos olhar em que momento que ela começa a diminuir, a ficar mais estreita. Bom, a gente viu, né, que para as crianças pequenas aqui, ela é menorzinha, né? Isso, o que isso significa? Pirâmide com base mais estreita significa um número menor de nascimentos. Então, eu tenho menos crianças porque nascem menos pessoas. Depois a gente tem aqui, ó, a partir dos 10 aos 14 anos, que é a faixa etária de vocês. Até 20, 29 anos, tanto homens quanto mulheres, aumenta, tá vendo? Vai ficando mais largo. 4.2, 4.4, 4.6. Nas mulheres, 4.1, 4.3, 4.5. Então, vai aumentando, certo? Quando chega de 30 a 34 anos, o que acontece? O que vocês estão vendo aqui? Dá uma estabilidade, mas, assim, diminui. Diminui. Em relação à faixa etária anterior? Sim, em relação à faixa etária anterior, diminui. Diminui. E depois vai diminuindo. E aí a gente começa a enxergar essa tendência. Conforme a idade vai aumentando, a quantidade de pessoas vai diminuindo. Maravilha. É isso mesmo. Agora, vamos dar uma olhada nas alternativas, né? Porque aí a gente vai observando isso, né? Conforme a gente vai subindo, elas vão diminuindo. Vamos fazer um outro exercício. Vamos dar uma olhada nas porcentagens, ó. A gente olhou, né, lá embaixo, na parte, né, das crianças aqui, homens acabam tendo uma maior quantidade do que nascimento de mulheres até um determinado ponto, né? Ó, vamos ver. Do 0 a 4, 3.3, mulheres 3.2. 5 a 9, 3.6 homens, mulheres 3.4. 4.2, 4.1. Tá vendo? Sempre tem um pouquinho mais de homem do que mulher. Quando a gente chega dos 30 aos 34, tem 4,1, perdão, 4,1. 35 a 39, 3,8, 3,8. 40 a 44, 3,7, 3,7. Meio que vai ficando igual, né? 45 a 49. É o primeiro momento em que a gente observa o quê? Que tem mais mulher do que homem, ó. 3,5 de homem para 3,6 de mulher. Vamos olhar o de cima. 2,9 de homem, 3 de mulher. O próximo. 2,3 de homem, 2,4 de mulher. E isso vai seguindo, ó. Vai mantendo. 1,7 homem, 1,9 mulher. 1,2 homem, 1,3 mulher. 0,8 homem, 1 mulher. Até o topo, né? Lá 90, 94, praticamente não tem homem e tem aqui 0,1% de mulher. A gente observa isso. Então, até aqui, a vida adulta, né? No primeiros instantes, aqui até os 19 anos, tem mais homem que mulher. Depois, dá uma estabilizada, fica igual. E a partir dos 45 anos, a gente vê essa invertida. Passa a ter mais mulher do que homem. Tudo bem até aqui? Sim. Vamos olhar, então, aqui o que tem de alternativa para gente. De acordo com esse gráfico, Santa Catarina apresenta
Um maior número de mulheres idosas do que de homens idosos? Sim. A gente estava olhando ali, a gente viu que a partir dos 45 anos, né, 45 a 49, começa a mudar e passa a ter mais mulher do que homem. Vamos olhar as outras alternativas. Um percentual pequeno de jovens de 20 a 29 anos? Não, a gente está falando justamente da parte que está mais larga aqui na pirâmide. Então, a B está errada. C, uma baixa quantia de pessoas com mais de 40 anos? Não é, gente. Se a gente pegar a faixa de 40 anos aqui em diante, não é pouca gente, é bastante ainda, né? Então, também está errado. Uma elevada taxa de mortalidade infantil no sexo feminino? Mortalidade infantil, a gente tem que olhar, então, a primeira linha da pirâmide. Se morresse muita menina, esses números aqui não seriam tão próximos, né? 3,3, 3,2. Então, a B também está errada. A resposta correta desse exercício é a letra A mesmo, o maior número de mulheres idosas do que de homens idosos. Aí, como eu sei que vocês são grandes especialistas dos estudos da população, vocês conseguem me explicar por que as mulheres vivem mais do que os homens? Eu não sei, mas eu ouvi falar que é, tipo, por conta de trabalho, área de conforto, essas coisas assim. Não sei. Como assim trabalho, Maria Eduarda? Eu ó, acho que. Opa, desculpa, Fala, Maria. pode falar. Enquanto isso eu vou pensando, mas pode falar. É que assim, professora, a gente estava vendo numa aula de ciências que as mulheres vão mais no médico do que os homens, sabe? A professora falou que tem mulher que vai. A professora Camila, ela falou que as mulheres se cuidam mais do que os homens. E é uma coisa cultural isso, eu acho, que a gente se cuida mais, tem mais atenção com essas coisas. Inclusive, ela até deu o exemplo eu acho que foi do pai dela, que uma vez acho que ele bateu o dedinho e, tipo, ele não queria ir no médico, falou que não era nada, e depois, quando ele foi, o médico falou que se ele demorasse mais um pouco, podia agravar mais ali a situação. Aí ela falou que, ao contrário disso, a mãe dela, tipo, qualquer coisinha já cai no médico, sabe? Olha só, o Guilherme colocou aqui, né, que a mulher é mais precavida e se arrisca menos. Bom, tem verdade nessas duas coisas. A questão de ser mais precavida vai de encontro com o que a Luísa colocou. Estatisticamente, as mulheres realmente procuram mais os serviços de saúde do que os homens, e isso garante com que elas acabem identificando problemas de saúde com mais antecedência. Então, tem muita coisa que, quando a gente descobre que a gente tem logo no começo, o tratamento é mais fácil e os resultados são mais positivos. Ou seja, né, ela pode até ter adoecido, mas como ela descobriu logo, ela conseguiu tratar e vai ter uma sobrevida. Como os homens demoram mais para procurar o serviço de saúde, muitas vezes, quando eles vão, né, quando eles estão sentindo alguma coisa que foi para o hospital, é porque realmente muitas vezes essas doenças já estão num estágio muito avançado. Então, os tratamentos ficam mais difíceis e essas pessoas acabam não tendo essa sobrevida. O ponto que o Guilherme trouxe aqui, que a mulher se arrisca menos, a gente pode observar com estatística de trânsito. E isso se reflete, por exemplo, no preço de seguros automotivos. Isso vocês podem conversar com as famílias de vocês em casa, e para vocês terem a noção da diferença de preço que fica o seguro de um carro, se esse carro é dirigido por um homem ou por uma mulher. Estatisticamente, as mulheres se envolvem em menos acidentes do que os homens. Então, principalmente em acidentes fatais. Geralmente, os acidentes mais graves, que têm mortes, são acidentes onde o motorista era um homem. E daí, quando eu digo essa questão de seguros, para vocês terem uma ideia, um menino de 20 anos, que acabou ali, né, recentemente tirou a sua carta, né, fez 18 anos, tirou a carta, conseguiu comprar o carro.
Dependendo do carro, né? Vamos pegar um carro, não precisa nem ser um carro novo, mas o seguro de um menino de 20 anos é pelo menos 3 vezes mais caro do que o seguro do carro de uma menina de 20 anos. É um negócio muito interessante isso. Por quê? De novo, as companhias de seguro, elas têm acesso a essas estatísticas. Então, quando elas veem que os homens batem mais os carros do que as mulheres, é um negócio. Se o segurado tem mais chance, né? Os homens têm mais chance de bater o carro, significa que a seguradora muito provavelmente vai ter que custear, né? Existe uma chance maior dela ter que pagar o seguro para aquela pessoa. Logo, o preço desse serviço fica maior. Entenderam o que eu quis dizer? Quanto maior a chance daquela pessoa bater o carro, mais, né? Por exemplo, mais caro esse seguro fica. Então, com base nessas estatísticas, né, de que mulheres se envolvem menos em acidentes, os seguros para mulheres acaba sendo mais barato do que os seguros para os homens. Então, é uma coisa muito interessante de a gente enxergar essa diferenciação. Então, essa ideia de que as mulheres vivem mais está ligado, sim, à questão da mulher buscar mais o serviço de saúde e ter os seus diagnósticos mais antecipados, e a ideia de que as mulheres tomam mais cuidados em diversas situações. Trouxe aqui essa ideia da direção, mas tem outras situações em que as mulheres acabam se preservando mais, se arriscando menos, logo elas acabam tendo uma sobrevida. Tudo bem? Vocês já tinham ouvido falar disso a respeito da questão dos seguros? Gente, vocês Seguro de estão aí carro, eu acho que não, mas tipo, esse negócio de ir no médico e tal, sim. Já tinha ouvido, né? Isso aí, gente. Bom, a próxima questão, estamos terminando, acho que a gente consegue finalizar hoje. A próxima questão de geografia é a questão 24, né? A gente tem aqui mais um textinho para pensar. Então, leia o texto abaixo. Eu sei que é essa parte do leia o texto abaixo que desanima vocês na hora de fazer as provas. Desigualdade urbana é um risco crescente na Ásia, alerta ao Banco Mundial. O aumento da desigualdade nas cidades da Ásia pode levar a divisões sociais potencialmente perigosas, advertiu o Banco Mundial, pedindo aos governos que aumentem a ajuda destinada à população carente nos centros urbanos. O êxodo do campo para as cidades gera um crescente número de pessoas sem acesso a serviços básicos, emprego e moradia. O que é êxodo do campo para as cidades, pessoal? O que é êxodo? Vocês sabem? Eu não sei. É o livro da Bíblia? Tem um livro da Bíblia que chama Êxodo. O que conta nessa parte da Bíblia, Elvio? Você sabe? É mais para história de... Acho que Moisés. Moisés tem umas histórias que conta mesmo. Isso é mais a parte das histórias, né? Tem mais algumas, só que eu não tô lembrando. Tá. E pode falar, Elvio. Você ia falar, desculpa. Eu acho que, tipo, deve estar ligado. Tipo, o José falou de Moisés. Aí eu lembro que eles vão para a Terra Prometida, né? Então, tipo, eles saem de lugar e vai pro outro. Então, não sei se deve estar ligado com isso. Na imigração? Isso. O E êxodo... também, falar sobre a fuga dos hebreus da escravidão, né, daquela época. Conta um pouco dessa história também. Então, o livro do Êxodo conta essa história mesmo, né? Do povo escravizado, deixando, né, de ser escravo, indo em busca da terra prometida. Então, o êxodo é esse movimento de saída, de ir embora. Então, o êxodo do campo para as cidades é o que a gente fala, né, a migração. O pessoal sai das áreas rurais em direção aos grandes centros urbanos. Então, isso, aqui está, no texto aparece êxodo do campo para as cidades, mas a gente chama também de êxodo rural, sair das áreas rurais em direção aos grandes centros, tá certo? Então, aqui ele está falando na Ásia uma coisa que a gente viu quando a gente estudou
a Índia, em especial, porque na China acontece esse movimento, mas a gente viu que na China existem outros mecanismos que garantem com que as pessoas não vivam nessa situação de extrema pobreza. Enquanto que na Índia, a gente viu que nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, a gente tem uma parcela muito significativa da população que vive em situações subhumanas, em moradias precárias, elas não têm emprego, não têm acesso à alimentação. Então, o Banco Mundial, que é uma instituição financeira ligada à ONU e que presta atenção nessas realidades, fez esse alerta que países da Ásia precisam ficar atentos a essa questão. Com base nisso, né, com base no texto, a desigualdade na Ásia se intensificou devido a poluição dos recursos hídricos? Não. Não, né? B, a elevada taxa de criminalidade? Não. Não. C, ao processo de urbanização acelerada? Sim. Sim, né? A ideia do que a gente está falando, está saindo do campo e indo para a cidade. A cidade cresce de uma vez, mas ela não consegue crescer e fornecer o que é necessário para aquelas pessoas viverem ali. Vamos olhar a última só para, né, a gente poder entender. D, ao racionamento da produção agrícola? Não, né, gente? A produção agrícola nunca esteve tão plena no mundo, não tem nada de racionamento. Então, na questão 24, a alternativa correta é a letra C, né? Então, isso se intensifica devido ao processo de urbanização acelerada. Tudo bem? A próxima questão, mais um mapa para a gente fazer a análise e entender. Aqui, a gente está falando de um bloco econômico. É a C, a Comunidade dos Estados Independentes. Ásia, regiões industriais, recursos minerais e portos. Então, que informações que a gente vai enxergar nesse mapa? Onde estão as indústrias na Ásia, onde estão os recursos minerais, e aqui a gente vai entrar os minerais metálicos, então ferro, cobalto, cobre, entre outros, a bauxita, né, que é o mineral que dá origem ao alumínio, e recursos minerais também a gente pode entrar aí o carvão mineral e o próprio petróleo, e a disposição dos portos, né, que a gente já viu o quão eles são importantes nessa ideia, né, de estarmos falando de uma economia globalizada, certo? Bom, então vamos dar uma olhada nesse mapa, vamos olhar as legendas, ó. Então, a gente tem aqui, né, nesse tom, região industrial, as estrelinhas são portos, os círculos menores aqui, né, são cidades importantes, depois a gente tem o círculo maior que é carvão, triangulinho vazio, petróleo, quadradinho preenchido, gás natural. Aí, tá vendo? São vários tipos de minerais, ó. Ferro, manganês, urânio, cobre, estanho, dinamite não é mineral, é diamante, pessoal, desculpa. Níquel, zinco, ouro, alumínio, chumbo e os tracinhos são oleodutos, ou seja, né, a estrutura para transportar aí petróleo e derivados. Bom, então vamos dar uma olhada aqui. A gente tem um porto aqui importante no saída para o Mar do Norte aqui, né? Onde mais a gente tem porto? Opa! A gente tem um porto aqui, ó, no Mar do Japão, na proximidade aqui de Vladivostok. A gente tem outro porto aqui, Rostov. Então, 4 portos. Aqui também temos mais um porto na saída aqui para o mar de Barents aqui, essa parte mais norte. Bom, olha quanta jazida de carvão que a gente tem, né? São todos esses círculos maiores, tudo isso aqui é carvão mineral,
bastante, né? Os triângulos branquinhos são petróleo. Então, a gente tem petróleo aqui. Só ali que a gente tem petróleo. O losanguinho aqui em pé é ouro. Então, ó, temos ouro nessa porção aqui do território. Perto aqui do rio Obi também. Oleoduto. É interessante a gente observar que o oleoduto ele vem da Europa, né? Ele só está concentrado nessa porção. Mais para o leste, a gente não tem oleoduto. Só um aqui, né? Que passa também, que liga, né? Uma parte aqui do mar, do Oceano Pacífico a essa parte aqui do Mar do Japão. E as cidades tem aqui pra gente, só para a gente ter uma ideia, né? Kiev, Moscou, Novosibirsk, a própria Vladivostok. Então, a gente basicamente está falando aqui, né, do território russo. Bom, com base nesse mapa da comunidade dos estados independentes na Ásia, conclui-se: a exploração de combustíveis fósseis está limitada às regiões costeiras. Combustíveis fósseis, então, de que eu estou falando mesmo? O que é combustível fóssil, nono ano? Petróleo. Petróleo e Carvão é? Eu não sei. carvão é. O carvão também é. Carvão mineral e o petróleo são combustíveis fósseis. Então, ele fala aqui que a exploração desses minerais, desses combustíveis, está limitada às regiões costeiras, ou seja, aquilo que está perto do oceano. É verdade isso? Lembrando, o carvão são as bolinhas pretas e o petróleo, o Nossa, triângulo. para uma curiosidade, a minha irmã estava aqui, né, ouvindo a aula junto com você, e ela falou que para fazer petróleo, ela, tipo, ia ter que jogar vários animais, tipo assim, num buraco, e esperar, tipo, muitos e muitos anos, depois cavar, né, e aí viraria petróleo. É por isso que chama, José Miguel, combustível fóssil, porque, na verdade, está ligada com a ideia de fósseis mesmo. O petróleo, ele está associado a animais, né? E o carvão mineral ao soterramento de florestas. Então, Eu não sabia, não. não, mas é por isso que chama combustível fóssil, da ideia de fóssil mesmo, né? Então, muito provavelmente, parte dos animais que deu origem a essas jazidas de petróleo que a gente explora eram lá do período dos dinossauros. Então, a ideia mesmo de animais fossilizados, só que as condições químicas que eles foram submetidas resultou nesse combustível que a gente utiliza, tá certo? Vamos lá. Voltando aqui, ele fala que os combustíveis fósseis estão na região costeira somente. Lembrando que o mapa, no mapa, o círculo, né, a bolinha preta é o carvão e o triângulo branquinho é o petróleo. É verdade o que está falando na letra A? João Vitor, você pode fechar seu microfone? Obrigada. Dona, tá perguntando sobre o petróleo, né? Ou é sobre o carvão? Sobre os dois, né? Que ele fala combustíveis fósseis. Ah, não, porque tem, tipo, petróleo ali no meio, então acho que não. Eu tenho petróleo bem no centro do território, eu tenho carvão mineral também no centro do território, então não está concentrado só nas regiões costeiras. Então, a letra A a gente já joga fora. Letra B. A infraestrutura de oleoduto perpassa pelas regiões mais industrializadas. Então, como é que a gente vê quais regiões são as mais industrializadas? São essas que estão delimitadas aqui por essa... não está em quadradinho, mas está com essa manchinha cinza, né? Então, região industrializada é essa região aqui,
essa e essas manchinhas menores. Então, será que tem a ver? A infraestrutura do oleoduto perpassa pelas regiões mais industrializadas? Passa. Passa, né? A gente tem essas manchas, tanto é que até a maior parte dos oleodutos estão aqui, né? Mais próximos à Europa. E vai, né, distribuindo. Até a gente comentou que nessa outra porção aqui, a gente só tem um trechinho de oleoduto, né? E pode ver que aqui a gente já não tem essa área industrializada. Então, a B está correta. Vamos olhar as outras. C. As cidades mais importantes concentram-se na região leste do território. A porção leste do território é aqui. Pode ver que a gente praticamente nem tem indicação de cidade aqui, né? Tem uma cidade aqui, ó. Irkutsk, sei lá se é assim que lê, gente, porque é russo, né? E tem o Vladivostok desse lado. Mas pode ver, no lado oeste, a gente já tem outras cidades, né? São Petersburgo, Moscou, Kiev, Rostov. Então, aqui a gente já tem mais cidades importantes. Então, a C também está errada, porque as cidades importantes está na porção oeste. D. As minas de diamantes encontram-se predominantemente na região subártica. Então, vamos lá. Diamante é o triângulo invertido preenchido. Vamos lá. Temos aqui diamante, diamante. A gente tem só dois pontos de extração de diamante aqui. E não, ela não está na região subártica, ela está na região ártica, ó, porque a gente tem aqui a linha, ó, círculo polar ártico. Os dois pontos de extração está na região ártica, não subártica. Então tá errada. Ou seja, a questão, né, a alternativa correta para essa questão é a letra B. A infraestrutura do oleoduto perpassa pelas regiões mais industrializadas. Tudo bem, gente? Até aqui? Sim. Sim. Então, para finalizar a correção dessa prova, a gente vai para a última questão. E aí, mais um mapa. Observe o mapa abaixo. E aí, eu falo para vocês uma coisa. Esse mapa aqui, ele é estranho para vocês? Ou vocês têm alguma lembrança? Já estou vendo que não, ninguém lembra do mapa. Mas vamos dar uma olhada. Eu vi um mapa igual esse ou parecido em algum lugar, só que eu não estou lembrando. Bom, vamos lá. Esse mapa aqui é um mapa que está representando, está dando destaque para formas de relevo, né? Pontos aí importantes do relevo, né? Na Eurásia, né? Que a gente tem aqui a parte da Europa e uma parte aqui da Ásia, né? A Ásia está aqui e a parte da Europa. Lembra que quando a gente começou a discutir a Europa, que a gente falou que a Europa era uma península da Eurásia, né? Então vamos lá. E aqui ele identifica alguns desses pontos, né? Então aqui Montes Urais, a planície sarmática, o Planalto Lacustre da Finlândia, não sei se vocês lembram que eu expliquei, né? Que o lacustre é de lagos. Os Alpes escandinavos, né? Essas partes aqui são partes altas do terreno, né? A gente tem aqui o Planalto Central Russo. Depois, aqui mais para o sul, a gente tem as cadeias dos Cárpatos, a planície da Hungria, a região dos Balcãs, os Alpes Dináricos, os Montes Apeninos, os Alpes, os Montes Pirineus, o Estreito de Gibraltar. Aí a gente já tem aqui a indicação do Mar Mediterrâneo e a região do Cáucaso, certo?
E aí, aqui, olha, tem a variação, os cinza mais escuros são os pontos mais altos, né? Então, a gente tá vendo, ó, Cárpatos é alto, os Alpes, perdão, os Apeninos, Pirineus, Pinidos. Então, aqui a gente tá falando de regiões altas, né? Aqui nos escandinavos também. Os montes Urais, não chamaria monte se não fosse alto também. Bom, então, pontos, né, de relevo importante aí da Eurásia. De acordo com esse mapa, qual foi o componente físico natural que demarca a divisão da Eurásia? Então, qual dessas coisas aqui que a gente viu, dessas unidades geomorfológicas, servem para separar a Ásia do que a gente chama de Europa? A. Estreito de Gibraltar. Então, primeira coisa é onde é que está o Estreito de Gibraltar, né? O Estreito de Gibraltar está aqui. Tudo bem, aqui, essa parte é a Península Ibérica, né? Portugal e Espanha. Aqui ao sul, a gente tem a África. Então, o Estreito de Gibraltar está separando a Europa da Ásia? Não. Não. Na verdade, é o ponto mais, né, onde a distância que é menor entre a África e a Europa. Inclusive, é a rota de migração, né? Muitos imigrantes tentam atravessar o Estreito de Gibraltar para acessar a Europa através da Espanha. B. Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo está aqui, ó. O Mar Mediterrâneo é que separa a Europa da Ásia? Não também. Não, também, né? Montes Urais. Os Montes Urais estão aqui, mais ao norte. E ele está separando o quê? Europa. O que é aqui? A Ásia. Então, quem separa a Europa da Ásia são os Montes Urais. Vamos dar uma olhada aqui, o Planalto Central Russo. Planalto Central Russo. Aqui, ó, o coração da Europa. É a parte europeia da Rússia. Então, a alternativa correta para a questão 26 é a alternativa C, Montes Urais. E aí, quando eu perguntei se alguém lembrava, porque a gente trabalhou esse mesmo mapa, a gente falou desses mesmos pontos, e no texto que eu forneci para vocês e que a gente trabalhou na aula, tem esse mapa igualzinho que nem esse da prova. Então, assim, eu tinha uma leve esperança que alguém poderia lembrar, né? Então, mas tudo bem, faz parte, e a gente viu lá no começo, né? Então, gente, com isso, a gente finaliza a correção da AP do primeiro bimestre, né? Eu não sei o que vocês acharam, as questões, agora, comigo junto com vocês, lendo e pensando, as questões são difíceis? Foram difíceis? Não, era só prestar atenção. É bastante coisa de leitura, né? Tanto do texto quanto dos mapas, né? A questão da geografia, ela perpassa nessa ideia de que a gente tem que saber fazer uma boa leitura de mapa, né? Porque muitas vezes, tipo, a resposta tá ali na nossa cara. Guilherme tá perguntando que dia que a gente vai corrigir a AP. A que vocês fizeram segunda-feira, a gente vai corrigir só quando a gente voltar das férias, tá? Porque eu ainda não tive acesso à prova, eu preciso ter acesso à prova para fazer com vocês, tá bom? Então, como hoje já é dia 1º de julho, nós estamos aí finalizando, caminhando para o final do segundo bimestre, aí a gente vai ter as nossas merecidas férias, né? E aí, em agosto, quando a gente... Mas é só 15 dias, professora. Uma férias pouca. Bom, ano passado a gente nem teve férias, então eu estou muito feliz que vai ter esses 15 dias. Então, mas eu lembro porque eu estava exausta e a gente não pôde parar.
Mas beleza, 15 dias é melhor do que 0 dias, então eu tô contente que as séries estão chegando. Quando a gente voltar em agosto, a gente vai fazer daí a correção da AP que vocês realizaram agora, tá? Então, é isso que eu queria, por isso que eu comentei com vocês, que eu gostaria de ter feito isso aqui um pouquinho antes, para a gente ter tido essa conversa antes de vocês fazerem a AP agora do segundo bimestre. Quando a gente fala para vocês responderem com calma, com atenção, prestando atenção no que está sendo colocado ali, é justamente pensando nisso, de que vocês precisam acessar, fazer uma leitura adequada, ler com calma, ler com atenção, porque muitas vezes as respostas, elas estão ali. É claro que quando você conhece o assunto, que aquilo ali a gente já trabalhou na aula, vocês vão lembrar de alguma explicação, isso ajuda muito. Mas vocês puderam perceber que muita coisa estava ali, ou no texto, ou no mapa. Então, a ideia é de fazer uma leitura, uma boa leitura, uma leitura adequada daquilo que está sendo proposto para vocês. Então, é por isso que é necessária a calma. Por isso que a gente, no dia de aplicar a AP, vocês acabam não tendo aula. Vocês só ficam à disposição da resolução da AP, para vocês não se preocuparem com outras coisas. Justamente para vocês usarem energia para isso. Mas tudo bem, não foi possível fazer antes, a gente está tendo essa conversa agora. Não é a última AP do ano, a gente tem mais 2 ainda pela frente. Então, para as próximas, eu sei que vocês já vão, né, ter esse olhar mais cuidadoso para as questões, tentar fazer com mais calma, porque muitas vezes ela acaba sendo mais simples, tá certo? Lembrando que eu tinha mostrado para vocês, né, o desempenho de vocês nas questões, e mostrei lá a habilidade que vocês foram, né, tiveram um desempenho menor. Então, na semana de estudos intensivos, a gente vai retomar aquelas habilidades, tá certo? Não se preocupem que a gente vai revisitar. Mas, essencialmente, é isso. Eu queria, né, fazer essa colocação para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa que não ficou clara? Ou gostaria de fazer algum comentário? Ou tudo bem por enquanto? Tudo bem por enquanto, por mim, professora. Tudo bem. Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper a gravação.